Boa noite, rapaziada. Como é que vocês estão? Ô, rapaz, deixa eu pegar o foninho aqui, que senão não vai, né? Deixa eu ver aqui. Aê. Rapaziada, acabou de acabar o jogo aqui. Nesse exato momento acabou o jogo. Flamengo e Vasco 1 a 1. Eu fiquei sem entender nada. Eu fiquei vendo a provável escalação do Flamengo a semana inteira, cara. Tava tudo normal. Aí eu dei um cochilão, sabe? Vou dar um cochilo, tô gripado, tô meio cansado, dando um baque em mim, sabe? Pô, já levantei quase na hora do jogo. Aí coloquei lá e tal. Aí a turma lá entrando, beleza e tal. Daqui a pouco, quando eu olho pro jogo, falei, mas cadê o time do Flamengo titular? Diga aí se vocês não acharam surpresa isso aí. O Flamengo poupou o time quase inteiro num clássico. Irmão, clássico é o seguinte, não interessa se o time, se o adversário seu tá ruim na tabela, se tá meio de tabela, se tá liderando. Clássico você não coloca reserva. Porque realmente os reservas não é que os caras são ruins, são tudo caras de qualidade, mas o entrosamento. E isso ficou nítido. Ficou nítido. Principalmente quando os titulares começaram a entrar no segundo tempo. Aí você vê a diferença de volume de jogo. Por que não entrou com os titulares, fez um placar 2 a 0 mais ou menos, e depois foi colocando aos poucos os reservas? Aí você faz, não, você entra com reserva, aí no finalzinho do jogo os caras metem 3 caminhões na frente do gol, já era. Aí eu fiquei pensando assim, mas eu fiquei a semana inteira olhando a provável escalação do Flamengo, todo mundo, você ia em tudo quanto é site de notícia esportiva, todo mundo dando praticamente o time titular. Uma ou outra alteração por causa de contusão. Falar, tem Jorginho entrar hoje para jogar também. E quando chega o final, o Felipe Luiz faz isso aí. Eu confesso que eu pegou de surpresa. Beleza? Eu fiquei olhando assim. Bom, mais um erro do Felipe Luiz. Como é que eu falo? Ele é novo. Ele vai aprender ainda. Ele tem conhecimento? Tem. Mas tem alguns macetinhos que você não pode negar. Clássico você não entra assim. Se você pode... Ah, mas o Palmeiras entrou contra o Fortaleza. O Fortaleza tá lá embaixo, arregaçado. E querendo ou não, o Fortaleza não tem jogador de qualidade igual o Vasco. O Vasco tem alguns jogadores de qualidade. Entendeu? Pode, o Fernando Diniz nos últimos tempos tá conseguindo dar uma canchinha melhor pro Vasco ali, toque de bola, segurar um pouco mais a bola, ter mais a bola, entendeu? Não pode. Clássico você não poupa o jogador dele que ele poupou, não. Ele poupou quase o time inteiro. Ele entrou, vamos falar, o goleiro. O goleiro é sempre o goleiro mesmo, então vamos falar dos jogadores que jogam na linha e que faz criação para fazer o gol. Ele entrou com o Léo Ortiz, titular. Vamos colocar hoje o Ayrton Lucas, porque o Alexandre tá machucado, quem vem jogando mais é o Ayrton Lucas, mas o Alexandre é o titular, mas quem tá jogando é o Ayrton Lucas, então vamos colocar o Plata e o Saul. 4. O resto tudo reserva. Aí como é que você vai entrosar um time assim, mano? Os caras não jogam, gente. Não adianta você falar. Beleza? Quando você colocar um só no meio dos caras, beleza, mas pô, você mudou o time inteiro, ficou quase, passou o primeiro tempo e o segundo tempo, quase aos 20 minutos ele começou a colocar os jogadores. Não pode. Se você tá falando, você não disse que prioridade é o campeonato brasileiro, então você tem que dar prioridade ao campeonato brasileiro. Você já não tá na Copa do Brasil. Você não tá na Copa do Brasil. Então você vai ter que jogar, filhão, vai apertar o calendário. Esse ano teve a Copa do Mundo de Clubes, não adianta. Ah, tem que poupar. Bacaninha, se machucar alguém hoje, no próximo jogo você coloca um lá, o cara machucou, você coloca o outro, beleza. Mas você poupou quase o time inteiro. Agora, por pontos perdidos, o Palmeiras é o líder. O Flamengo tem simplesmente Cruzeiro Corinthians e Cruzeiro no próximo jogo. Só isso. Duas pedreiras. Como é que vai recuperar isso aí? Entendeu? Você poderia poupar, sei lá, depois, vamos ver um adversário um pouquinho mais, né? Não é clássico. Ah, o Vasco tá lá embaixo, mas é clássico. Clássico não poupa. Clássico você entra matando. Porque os caras jogam a vida. Clássico é tudo que já falou. Clássico é clássico. Clássico os caras jogam a vida. Não tem essa, irmão. Beleza? Aí vamos falar do jogo.
jogando mais ou menos, o Vasco ali estudando o Flamengo, toque de bola, aquele jogo do Diniz, toque de bola atrás. E uma coisa que eu percebo no jogo, toda vez que eu vejo o jogo do Vasco, cara, isso aí é orientação do técnico. Você pode ter certeza que isso é orientação do técnico. Repare que o Vasco ele sempre tem bastante posse de bola, mas é no campo de defesa. Eles ficam esperando para dar um lançamento longo. E enquanto eles não acham esse espaço, eles ficam segurando a bola no campo de defesa. Eles seguram. E eles costumam dar as costas por aquela marcação alta que vem. Quando a marcação alta vem, eles dão as costas. Encostou, eles caem. É desse jeito. Encostou, eles dobram o joelho. E o juizão dá a falta. Toda jogada. Comecem a reparar no jogo do Vasco. Se vocês não assistem jogos, eu vou falar pra vocês. Todo jogo é isso. Eles começam a ficar meio apertados, que eles ficam tocando a bola e tentando achar. Vocês não acham? Eles dão as costas pro camarada que vem fazer, o jogador que vem fazer a pressão alta. Quando o cara encosta nele, eles dobram o joelho. Dobra o joelho e já cai. E o juiz dá a falta. Isso é só aqui. Só aqui. É impressionante, cara. Impressionante como é que acontece aqui. O juizão não pode encostar no jogador que ele já... falta. Vai levar ele pro hospital. É impressionante. Beleza. O Flamengo jogou melhorzinho um tempinho, fez o gol. O Carrascal fez o gol, jogou bem. Não achei que jogou bem. Vou culpar o cara? Não vou. Primeira vez que ele entra como titular. Tem entrosamento? Não tem entrosamento. Ele tem que entrar num time entrosado para ele pegar, para ver como é assim que os caras jogam, os caras se movimentam assim. É desse jeito. Ele já entrou de titular num time que não tem entrosamento. Jogou bem? Não. O Royal entrou bem? Entrou, mas o Royal ele já jogou mais com o time titular, já sabe mais ou menos a mecânica do jogo. Beleza? O Flamengo não jogou bem hoje. De novo, não jogou bem contra o Estudiantes, que todo mundo falou que foi uma... Eu não achei isso, já falei que eu não achei isso. Para mim, contra o Estudiantes, o Flamengo jogou bem no primeiro tempo. Segundo tempo, o Estudiantes controlou o jogo. Mesmo antes da expulsão, o Estudiantes já tinha mais a bola, já ia mais para o ataque, não criava, mas já estava mais com a bola e o Flamengo ali correndo atrás da bola. E hoje, de novo, o Vasco conseguiu tocar a bola, chegou com perigo, teve bola na trave, entendeu? Teve defesa do Rossi. Rapaz, não pode. Beleza? O Flamengo correu o risco de perder o jogo pro Vasco. E vamos ser sinceros, a qualidade do Vasco perto do Flamengo é muito grande. O Flamengo tem muito mais qualidade. Mas tem que pôr um time que tá jogando. Até os reservas tem mais qualidade que o time do Vasco, mas não joga junto. Todo mundo não. Eles entram uma hora aqui, uma hora ali no meio do time titular, beleza. Mas junto, todo mundo. Vamos pôr bolão. Todo mundo junto. Não joga. Entendeu? Tem, mas o esquema é bem planejado, é igual para todo mundo. Tudo bem, mas exige a característica do jogador. A forma dele se movimentar, a forma dele dar o passe, dele cabecear, de ajeitar. A hora da inteligência do jogador é diferente. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro. O raciocínio do jogador é outro. Então, você tem que estar entrosado. Eu vou jogar ali, já sei que ele vai fazer assim. Tá entendendo? É isso que eu falo pra você. Tem entrosamento. O Flamengo, na minha opinião, não jogou bem. Eu sei que a mídia tudo fala, nossa, mãe, jogou bem, que não sei o que, dominou. Quando o Felipe Luiz começa a colocar os titulares, não é porque eles são muito melhor que os outros, é porque eles são entrosados. O Flamengo dominou o jogo. Dominou o jogo e quase levou um gol do Matheus França. Se ele chutasse um pouquinho melhor, ele fazia aquele gol. Porque os caras abriram para ele chutar, ele chutou. É que não foi muito no campo. Senão era gol. Mas não vou contar só a chance do Vasco, vou contar a chance do Flamengo. O Flamengo teve muito mais chance. Aí o Flamengo criou mesmo. O Pedro perdeu 3 chances. É que também não foi limpo, foi de carrinho, né? Foi tudo carrinho. A bola, ele joga o corpo, já. Ele cansou de fazer gol assim. Vou jogar o corpo, eu não vou conseguir chutar, vou jogar o corpo, ela bate e entra. Só que hoje não entrou. Infelizmente a bola não entrou e ele tentou. Entrou bem. É aquilo que eu falo do finalizador. O Bruno Henrique ele é muito esforçado, mas para jogar de centroavante não é a dele. Ele quebra um galho, colocar ele só, você vai ser centroavante agora aos 34 anos. Não vai aprender a ser. Ele é um atacante, mas não é um centroavante. Não adianta, ele não vai ser centroavante. Ele não é centroavante. É um cara que vai quebrar o galho no ataque, como centroavante, mas ele não é centroavante. Não adianta. Insistir nisso é erro, mas cadê o Aluciano?
Centroavante, cadê? Não dá oportunidade pro moleque. Já que entra com reserva, entra com o centroavante. Tá entendendo? Não dá. O Cebolinha começou bem, foi caindo rapidamente. Depois dos 20 minutos do primeiro tempo, já caiu e caiu bem. Aí foi bem substituído. Samuel Lino, não sei, ó, 22 milhões. Esse cara, ele fez uma fumaça no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro e contra o Vitória jogou muito. Mas eu continuo vendo o Samuel Lino, não consigo ver o jogador que todo mundo fala que ele é. Já falei. Quanto estudante, ele não jogou bem e não mexe nele. Não sei porquê. Ah, pagou 22 milhões, não pode mexer no jogador? Hoje ele entrou, não achei que ele jogou bem de novo. Não achei que ele jogou bem. Tá perdendo muito jogado, não tá nem arriscando, Maldinho. Já perdeu até a confiança no drible. O Bruno Henrique, ele jogou bem. O Bruno Henrique, apesar de ele não é centroavante, mas ele jogou bem. Se movimentou, entrou. Não, aquela bola que ele não conseguiu matar, que foi na mão dele, aquela bola o Pedro matava ela, pá, e ajeitava e fazia gol. A bola que bateu no calcanhar dele, o que é? É cara correria, ele já corre desesperado. Às vezes não é para correr desesperado. Se fosse o Pedro, sabe o que o Pedro fazia? O Pedro virava, matava ela, tentava um drible para limpar, para chutar. É assim que ia fazer. Centroavante, finalizador. Olha quantas finalizações o Pedro fez em pouco tempo no jogo. Centroavante. Imagina se ele está desde o começo do jogo. Se ele joga 45 primeiros tempos, sai aos 20, aos 15 do segundo. Talvez o Flamengo já estava ganhando de 2-0, 3-0. Com um finalizador, com um cara desse. O Felipe Luiz, nos últimos 2 jogos, não foi bem. No jogo contra o Estudiante, o cara viu o jeito dele jogar, anulou o jogo dele. E hoje o Diniz conseguiu anular o jogo dele de novo. Só não conseguiu quando entrou os titulares. Aí ele pegou, foi bem, mas aí o Flamengo de novo peca na finalização. Como muitos dos jogos o Flamengo domina o jogo e peca na finalização. Teve a bola do Saúl na trave, teve bola do Plata na trave. Olha, é uma agonia, cara, a finalização dessa turma. É uma agonia, tem que aprender a chutar melhor pro gol, cara. Porque essas bolas que foram na trave, foram bolas que estavam livres para chutar. Não é que tava marcado, não. Você pode olhar o lance quando pega de frente pro gol. É bola que você dá para escolher certo, chutar e chutar bem. Os caras estão acertando a trave. Toda hora, não pode. Beleza? Olha, Palmeiras agora, por pontos perdidos, é líder. E vai ser difícil tirar a liderança dos caras. E o Flamengo tem 2 jogos complicados. O Corinthians perdeu hoje. O Corinthians está ali também beirando a zona de rebaixamento. O Corinthians não está bem. Se o Corinthians perde o Flamengo e o pessoal ganha, ele vai ficar ali, olha, suando a camisa ali. Pô, vou ter que brigar de novo pelo rebaixamento nessa bosta. E vai ter que brigar. O Flamengo vai ter que agora ir lá contra o Corinthians, dependendo do que acontecer na Libertadores, completamente maquiado. Espero que ganhe. Espero que venha com a classificação. Nem que for nos pênaltis, mas tem que vir com a classificação. E hoje eu estava reparando que o jogo abalou os jogadores, porque o que eles reclamaram do juiz, entendeu? Isso aí já é consequência. Já é consequência. O Arrascaeta não costuma tomar cartão amarelo por reclamação. Tomou com o juiz. Isso já é consequência do jogo passado. Rapaziada, então é isso aí. O jogo foi desse jeito. Foi lá e cá. O Vasco, esperando o momento certo, atacou. Chegou no gol. Outra coisa, o Flamengo, que não vinha tomando gol, tomou 2 gols nos últimos 2 jogos. É perigoso. Começou a tomar gol, coisa que não estava tomando gol. Entendeu? A confiança do time, quando é contra isso, começa a acontecer, começa a cair um pouco mais. Beleza? O Flamengo não jogou bem. O esquema do Fernandinho anulou. Eu tinha falado que o Fernandinho sabe jogar contra o time do Flamengo. É o técnico que mais venceu o Flamengo. Nesses últimos anos, é o técnico que mais venceu o Flamengo. Com diferentes times, ele foi o técnico que mais venceu o Flamengo. Ele sabe anular esse time do Flamengo, sabe jogar contra o time do Flamengo. E o Flamengo, como não entrou com o time reserva, facilitou para ele. Entrar com o time reserva hoje, não, olha, fiquei surpreso e não gostei. Beleza? É isso aí, é desabafo. Geralmente quando o Flamengo joga, o Flamengo não joga bem, até quando joga o jogo passado, eu faço um vídeo mais de desabafo. Não é nem de análise técnica, nada. É mais de desabafo. Eu não entendi nada que o Felipe quis fazer, não foi bem, pra mim errou de novo.
Eu dou o crédito para ele, caso do tempo que ele tem como treinador. Mas uma hora você tem que. Não, tem que começar a cobrar, filhão. Nós vamos ter que começar a cobrar e cobrar. Ô, filhão, né? Já, a liderança praticamente já foi. A não ser que aconteça nos próximos jogos, o Palmeiras em tropeça e o Flamengo ganha. Aí volta a liderança. O campeonato nós tem bastante rodada? Tem bastante rodadas. Nós tem que quase 15 rodadas, tem umas 15 rodadas por aí pro Flamengo. 15 rodadas é 45 pontos. Dá pra cuidar? Dá. O Flamengo ia perder pontos? O Flamengo ia perder pontos. O Palmeiras vai perder pontos? O Palmeiras vai perder pontos. O problema é quem vai perder menos pontos agora. Agora o Flamengo já não pode mais perder o mesmo número de pontos que o Palmeiras. Tem que perder menos. Hoje já perdeu ponto de novo. E o Flamengo é o segundo jogo contra o Vasco sendo brasileiro. Não venceu o Vasco no brasileiro. O Flamengo não venceu o Vasco no Brasileirão. 2 empates, 0-0 e 1-1. É aquilo que eu falo, é clássico. Ah, mas o Vasco tá lá embaixo, o time é ruim. É clássico. Clássico você não poupa jogador. A prioridade, não entendi nada a prioridade. Se você deixou a Copa do Brasil para trás, então você tem que, entendeu? Dar prioridade. Eu vou jogar com o time titular. Se alguém se machucar, beleza, é um só, filho. Não é possível que vai machucar 3, 4. Aí é um azar demais. Mas machucou um, beleza. Aí eu ponho o outro. Fazer o que ele fez não deu. Rapaziada, então é esse o desabafo. Flamengo, na minha opinião, não jogou bem. Foi superior? Foi. Como sempre, perdeu um punhado de gol. Mas eu não, em momento algum depois, assim, eu senti que o Flamengo ia vencer o jogo. Sinceramente, eu fiquei assistindo o jogo, eu não senti o Flamengo vencendo o jogo. Não sei porquê. Sabe aquele sentimento de torcedor? Eu não acho que o time vai ganhar. E não ganhou. Beleza? Rapaziada, deixe seu like, faça um comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente aí e fala o que você achou desse jogo do Flamengo. Eu não gostei do jogo do Flamengo, não é pra poupar. Sinto muito, e hoje eu vou dormir injuriado. Quem sabe amanhã eu acordo um pouquinho melhorzinho, a gente fala um pouquinho melhor desse jogo aí, das consequências desse jogo aí, beleza? Rapaziada, boa noite pra vocês, até mais, fiquem com Deus, até amanhã.